A ciência do bom viver. Capítulo 21. Higiene entre os israelitas. Nos ensinos dados por Deus a Israel, foi dispensada cuidadosa atenção à conservação da saúde. O povo que tinha saído da servidão com os hábitos desasseados e nocivos que ela facilita, foram sujeitos aos mais rigorosos preparos no deserto, antes de entrar em Canaã. Foram-lhe ensinados princípios de saúde, impostas leis sanitárias. A prevenção da doença, não somente em seu culto, mas em todos os assuntos da vida diária, era observada a distinção entre o limpo e o imundo. Todos quantos eram de algum modo postos em contato com doenças contagiosas ou contaminadoras eram isolados do acampamento, não lhes sendo permitido voltar ali sem completar purificação tanto do corpo quanto das vestes. No caso de uma pessoa acometida de uma doença contagiosa, eram dadas as seguintes instruções: toda a cama em que se deitar ficará impura e tudo sobre que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhar em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa que este debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar algumas dessas coisas, lavará as suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele que quem ele tocar, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Isso está em Levítico capítulo 15, verso 4 a 7 e 10 e 12. A lei relativa à lepra também demonstra o rigor com que esses regulamentos deviam ser impostos. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele, no leproso. Esta impuro habitará, só a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, será na urdidura, será na trama de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro. O sacerdote examinará a praga. Se ela tiver se alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha, isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja urdidura, seja a trama de lã, de linho ou qualquer coisa feita de couro, em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha, tudo deverá ser queimado. Levítico capítulo 13, verso 46 a 48 e 50 e 52. Da mesma forma, se uma casa apresentará indícios de condições que não a tornavam garantida para a habitação, era destruída. O sacerdote devia derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa. Era também ordenado que se levassem tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Era dito: aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro.
até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e que nela comer terá de lavar as suas roupas. Levítico 14, verso 45 a 47. Anseio. A necessidade do anseio pessoal foi ensinada da maneira mais impressiva. Antes de se reunirem no Monte Sinai para ouvir a proclamação da lei pela voz de Deus, foi exigido do povo que se lavasse e também as suas roupas, e essa recomendação foi imposta sob pena de morte. Nenhuma impureza devia ser tolerada diante de Deus. Durante a estada do deserto, os israelitas se achavam quase continuamente ao ar livre, onde as impurezas teriam um efeito menos nocivo do que nos que vivem em casas fechadas. Mas era requerido o mais estrito anseio, tanto de dentro do quarto, fora de suas tendas. Nenhum lixo devia ficar dentro ou em volta do acampamento. O Senhor disse: o Senhor seu Deus anda no meio do acampamento de vocês para livrá-lo e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo. Deuteronômio 23, 14. Regime. A distinção entre limpo e o imundo era feita em todos os assuntos de regime alimentar. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os impuros, entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, os quais separarei de vocês, para que as considere impuras. Levítico 11, 24 e 25. Muitos dos artigos de alimentação livremente comidos pelos pagãos que os rodeavam era proibido aos israelitas. Não eram feita qualquer distinção arbitrária. As coisas proibidas eram nocivas, e o fato de serem declaradas imundas ensinava a lição de que as comidas prejudiciais são contaminadoras. Aquilo que corrompe o corpo, tendo a contaminar a alma, incapacita para a comunhão com Deus. Aquele que o usa é do torno inapto para um serviço elevado e santo. Na terra prometida, a disciplina começada no deserto continuou sob circunstâncias favoráveis à formação do bom hábito. O povo não se aglomerava na cidade, porém cada família possuía sua própria terra, garantindo a todos os saudáveis bênçãos da vida natural não pervertida. Quanto aos costumes cruéis e licenciosos dos cananeus que foram desapossados pelos israelitas, o Senhor declarou: não andem no costume dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Levítico 11, verso 23. Não leve nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com eles. Deuteronômio, capítulo 7, verso 26. Em todos os assuntos da vida diária, aos israelitas era ensinada a lição salientada pelo Espírito Santo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus a destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Regozijo. O coração alegre é bom remédio,
Provérbios 17, 22. Gratidão, regozijo, benignidade, confiança no amor e no cuidado de Deus. Eis as maiores salvaguardas da saúde. Elas deviam ser para os israelitas.